Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui está muito frio onde eu moro, eu acho que na cidade ou no estado de São Paulo está muito frio. É cenário novo, porque o meu quarto mudou, então a minha cama agora fica para este lado da parede. Então provavelmente os próximos vídeos do canal serão gravados com esse cenário. E, como vocês sabem, eu sempre gosto de gravar vídeo quando o Espírito Santo me dá algum tema, né? E eu creio que o Espírito Santo me deu um tema hoje, enquanto eu tava lavando meu rosto, escovando meu dente pela manhã, e eu quis trazer pra vocês, né? Na verdade, eu não sei exatamente como vai finalizar esse vídeo, mas eu quis ir gravando ele com as coisas que o Espírito Santo foi colocando na minha mente. E vai ser bem espontâneo, vai ser bem feito com Jesus. O que que o Espírito Santo estava trazendo na minha cabeça, né, essa manhã? A diferença entre sermos fanáticos e sermos filhos, sabe? Os fanáticos geralmente são as pessoas que são muito empolgadas com um determinado assunto, sabe? Elas gostam muito, elas pesquisam muito, elas sabem muito desse assunto e aquilo fica no coração delas mesmo, é uma paixão que elas têm. Mas os filhos, além de saber, de ter o conhecimento, ele tem a profundidade, ele tem a conexão, ele tem o relacionamento, sabe? E o filho, ele começa a agir da forma com que ele vê o pai dele agindo. A gente tem muitos traços dos nossos pais biológicos ou das pessoas que a gente convive, que criou a gente. E aí a gente acaba se comportando como elas. E eu perguntei para Deus por que ele estava trazendo, né, esse assunto na minha cabeça. E é porque os cristãos, eles não são fanáticos, eles são filhos. E é por isso que eles falam tanto de Deus, eles querem pregar o evangelho para as pessoas, eles querem falar de Jesus, eles querem mostrar a Bíblia, eles querem, sabe, aproveitar toda e qualquer oportunidade para colocar Jesus na situação, sabe? Porque a gente entendeu que Deus quer esse relacionamento profundo com a gente, com todo ser humano, e a gente aceitou isso. E a gente ouviu o chamado dele. E agora a gente faz parte da família de Deus, porque a gente aceitou o sacrifício de Jesus por nós. E quando a gente aceitou esse sacrifício, é porque tem um motivo. O motivo se originou na queda de Adão e Eva, lá no paraíso. Quando Deus criou os céus e a terra, a natureza, as plantas, os animais, ele também criou o homem, o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para poder se ter um relacionamento, né? Para poder se fazer conhecido a eles. E assim foi, o Jardim do Éden era o lugar mais perfeito, onde habitava a presença de Deus, onde eles tinham paz, eles tinham tudo, porque Deus provia tudo para eles, onde Deus confiou tarefa a eles, e era tudo na mais plena harmonia. Mas um dia essa harmonia foi quebrada, porque Adão e Eva comeram de um fruto que eles não poderiam ter comido, que era o conhecimento do bem e do mal, mas porque foram enganados. Eva foi enganada pela serpente, e por trás da serpente estava Satanás, e ela acabou dando de comer a esse fruto proibido a Adão, e Adão comeu e abriu os olhos dos dois, sabe? Então toda aquela pureza, toda aquela inocência, toda aquela paz, ela foi quebrada ali. E eles com isso tiveram um ato de rebeldia. E aí os olhos deles se abriram e tudo aquilo que era puro, que era santo, que era bem visto aos olhos, passou a ser caído. Então, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E aí, eles cortaram relacionamento com Deus. Porque aí eles se envergonharam, e aí, em vez de correr para Deus, pedir perdão para Deus, eles se esconderam.
sabe? E aí o Jardim do Éden foi fechado porque a paz ele já tinha sido quebrada, né? E aí, por conta de Adão e Eva, que começou a descendência humana, todo ser humano já nasceu com pecado, já nasceu corrompido, porque a natureza foi corrompida, sabe? Então, o que acontece? Deus sempre quis restaurar esse relacionamento. Deus nunca quis a gente longe dele. E ao longo das histórias existiu muitos homens, mulheres de Deus que eram ali as pessoas que estavam mais próximas, que buscavam a Deus de coração. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. E só que no Antigo Testamento ainda não era suficiente tudo que eles faziam para estar totalmente alinhados com Deus, né? E aí que Jesus entra na história. Na verdade, Jesus sempre existiu. Jesus faz parte da Trindade, Jesus é filho de Deus. E Deus não pensou nessa estratégia depois que o homem caiu. Não, ele sempre quis que Jesus viesse, que Jesus morresse no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e restaurar aquilo que Adão e Eva perdeu no Jardim do Éden, quando desobedeceram. Isso sempre estava nos planos de Deus, sempre esteve nos planos de Deus. Não foi uma consequência que saiu fora do plano perfeito que Deus tinha estabelecido. Não, Deus sempre soube de todas as coisas. E se cumpriu, e sempre vai se cumprir a vontade que Deus estabeleceu, né? Então, explicando que no Antigo Testamento as pessoas tinham seu relacionamento com Deus, aquelas que buscavam e tudo mais. Porém, ainda havia necessidade de um homem morrer por todos os pecadores, porque por um só homem entrou o pecado no mundo e Jesus, como homem, subjugou o pecado na carne e venceu a morte e com isso restaurou o caminho que foi quebrado no Jardim do Éden, sabe? E é isso que é tão gostoso de se compartilhar, porque em Cristo todo o pecado, toda a natureza que foi corrompida, ela vai ser substituída por uma nova natureza, porque a gente aceitou o sacrifício de Jesus por nós, porque a gente teve a consciência que a gente estava errantes e rebeldes, afastados do Pai perfeito, e a gente precisava ser salvos dessa natureza pecaminosa para poder acessar a Deus e ter toda a plenitude da sua presença e poder carregar o seu Espírito dentro de nós e podermos sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Então, houve todo esse rolê, toda essa necessidade para que hoje a gente pudesse compartilhar essas boas novas de uma maneira tão feliz e tão, sabe, repetidamente, porque a gente quer que as pessoas também se salvem de si mesmas, sabe? O que nos separa de Deus é o homem ter a arrogância de achar que ele não tem pecado, que ele não precisa ser salvo porque ele é bonzinho, e ter uma ideia ilusória de que as suas ações te levam para o céu. Não, ninguém merece o céu. Ninguém, porque nenhum ser humano é bom o suficiente, nenhum ser humano é puro. A gente só é aceito diante de Deus quando a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós, sabe? Que ele veio, que ele nos amou, que ele entregou a sua vida por nós, que ele morreu, mas que ele ao terceiro dia ressuscitou, que ele subiu aos céus novamente, está vivo, está à direita de Deus e que ele vai retornar, sabe? E ele nos deu essa missão de trazer essas boas novas, de que Cristo reconciliou a humanidade com Deus através de seu sacrifício. Mas para isso a gente tem que aceitar esse sacrifício. Não é simplesmente uma informação, é realmente morrermos para nós e nascermos para Deus de uma nova vivência, sabe? De uma nova vida, novos pensamentos,
um coração novo segundo o coração de Deus. E isso não é fanatismo, sabe? Isso não é um exagero, isso é a verdade que cremos, isso muda vidas de verdade, mudou a minha. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei dos vícios e os pecados que Deus me Eu sei dos vícios e pecados que Deus me libertou e me livrou. E eu sou muito grata a Jesus. E eu sei que existe muito mais pessoas para ele encontrar nessa vida, sabe? Para preencher o vazio, porque todo ser humano ele tem um vazio, uma inconstância dentro dele, sabe? Um desejo louco de conhecer da onde ele vem, para onde ele vai, o que é esse tempo que ele tá passando aqui na Terra. E todas essas respostas elas são preenchidas, na verdade, da pessoa de Jesus. Elas são respondidas. Então a gente não é fanática, a gente é filhos. A gente descobriu esse pai e a gente quer que vocês descubram esse pai também, sabe? Que vocês se relacionem com Deus. Porque fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Esse foi o propósito da criação. Deus, ele é Senhor de todas as coisas, ele é Rei de todas as coisas, mas ele quer ser pessoal, sabe? Ele não quer generalizar todo mundo. Deus não tira a sua personalidade e faz você ser um robô quando você o aceita. Não. Deus, ele te mostra a sua melhor versão que sempre existiu em Cristo Jesus. E ele se relaciona com você de forma totalmente pessoal e única do que ele se relaciona com os outros filhos e filhas da fé, sabe? Deus nunca vai colocar a gente numa caixinha, não tem esse medo. Mas é uma vida muito mais superior, é uma vida muito mais alegre, muito mais em paz, muito mais conectada do que simplesmente ter uma informação e eu, sei lá, saber tudo sobre essa informação, mas não ter raiz. Deus faz com que a gente tenha raiz nele. E é por isso que a gente o ama tanto, porque ele nos amou primeiro e a gente fica tão constrangida desse amor que a gente mal vê a hora de compartilhar com a próxima pessoa, sabe? E era isso o vídeo de hoje. Então, saiba que existe um pai para você. Saiba que existe salvação para você, porque você está perdido, porque você precisa ser reconciliado com Deus e essa reconciliação vem unicamente pela pessoa de Jesus, porque todo ser humano é mau, todo ser humano sem Cristo é corrompido e a gente não passa a ser bonzinho só porque a gente tem a consciência de Jesus na nossa vida. A gente passa a ser bonzinho porque Cristo passa a morar em nós. Porque se Cristo não passar a morar em nós, a gente não vai ser bom. A gente é egoísta, a gente é chato, a gente é preguiçoso, a gente é cheio de ira, mentiras e outras coisas da natureza humana. Mas essa não é a vida que Deus escolheu para nós, sabe? Ele quer nos mostrar uma vida leve, uma vida com a presença dele, com o reino dele. Ele quer fazer feitos através das nossas vidas, ele quer manifestar a sua glória através das nossas vidas, ele quer nos dar o seu próprio espírito para habitar dentro de nós e fazer com que a gente entenda seu coração e fazer com que a gente enxergue as outras pessoas como ele enxerga, para que a gente possa amar as outras pessoas como ele ama, sabe? Então, as boas novas é isso. É Deus que reconciliou a humanidade consigo mesmo através de Cristo Jesus. Porque todo homem sem Cristo Jesus, ele já nasceu no pecado, ele está separado de Deus. E existe um caminho a ser trilhado de arrependimento, de entendermos que sem Cristo a gente é mau, a gente não ganha o céu. E entender que, sabe, Jesus merece que eu viva essa vida para ele, porque o sacrifício dele teve um alto custo, sabe? E ele fez isso de coração, voluntariamente, para que a gente possa ter acesso livre a Deus. Então não desperdice isso, sabe? Então, quando a gente para falar, para orar, para
sei lá, compartilhar as boas novas é porque a gente tá tão apaixonado e porque a gente experimentou essa nova vida em Cristo e a gente tá confiante na promessa que Deus nos deu de que Ele passaria essa vida conosco e Ele ainda vai retornar e vai nos buscar, que a gente quer levar você junto, que a gente quer que você conheça esse Deus perfeito, esse Pai. E é por isso que a gente fala tanto, porque somos filhos apaixonados. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, compartilhe, curta, comenta. Tô muito blogueira. Mas que Deus abençoe e que essa palavra entre no coração de vocês. Um beijo. Tchau.